Da glória. Quantos vieram dispostos a fazer valer a pena esse momento aqui? Então, com certeza, vai ser um tempo poderoso. Eu sei que você vai voltar para casa provocado pelo Senhor, amém? Glória a Deus. Então, eu espero que você tenha de fato vindo com o teu coração desejoso para receber do Senhor um pouco mais essa noite aqui. E é como já foi dito aqui, né? A cada momento como esse é a porta de entrada que Deus encontra para falar conosco e espera ser correspondido quando Ele fala. Na verdade, né, as pessoas dizem aí que no natural toda ação ela provoca uma reação. E eu acredito que Deus ele está agindo para que a gente reaja, né, à altura da sua palavra, que vai nos fazer subir para essa condição que Deus, né, nos colocou em Cristo, no entendimento, porque espiritualmente já estamos lá. Diga, espiritualmente eu já estou em Cristo. Querido, espiritualmente nós já estamos em Cristo, né? Não vamos chegar lá, não estamos correndo para chegar lá, nós já estamos lá. Só que Deus está trazendo o nosso entendimento a essa condição, como o profeta Isaías já tinha profetizado, né, que os pensamentos daquele povo eram mais baixos do que os pensamentos de Deus a respeito deles. E Deus estava querendo elevar os pensamentos daquele povo, para que eles entendessem de fato, né, a grandeza, a disposição, o poder de Deus, pronto para agir a favor deles, que muitas vezes acontece até conosco, né? Quando alguma coisa não funciona como a gente deseja, no tempo que a gente deseja, a gente começa a ser tentado a ter pensamentos errados com relação até aquilo que a gente já buscou da palavra. Mas a gente precisa se manter com a palavra de Deus, tendo ela como âncora da nossa alma, sabe? Que independente do que se mova ao nosso favor, nós precisamos ficar firmes naquilo que a palavra diz. Amém? Então essa noite eu quero estar falando de um assunto aqui que é de extrema importância para aquele que está em Cristo. Tem alguém em Cristo aqui? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que tudo aquilo que a gente aprende da palavra não é algo que a gente aprende somente porque não tem outro assunto para pregar. A gente vai pregar aquilo. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, elas começam depois de um certo tempo, né, querer algumas novidades do reino de Deus, para ver se há uma revelação maior daquilo ou daquilo outro. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: quanto mais, meu irmão, os nossos alicerces estiverem firmes, é que a gente vai poder permanecer com a nossa vida a cada dia avançando em Deus, amém, querido? E uma coisa que a gente vai vendo, né, que é um princípio da palavra, que é a respeito do poder daquilo que sai da nossa boca. Essa noite eu quero falar desse assunto porque é um assunto para jovem, para velho. Nós sabemos que até criancinha pequena, naturalmente falando, né, os pais são quem participam, né, na formação da sua educação, do seu caráter, da sua educação. E uma das coisas é a fala, né? Eu acredito que toda pessoa aqui que é pai ou mãe, de certa forma, influenciou o seu filho a falar, né? Ensinou ele a falar corretamente, ensinou como ele deveria falar, aquilo que ele deveria falar no tempo certo. Porque tem hora que os meninos falam: não, meu filho, é para dizer isso agora não. Então a gente precisa entender, e eu queria firmar isso aqui na palavra. Abre tua Bíblia lá em Hebreus, bem rapidinho. Hebreus. Eu não sei se você já ouviu aquele ditado que algumas pessoas dizem no mundo, no Hebreus capítulo 12. Eu acredito que uma vez ou outra você já ouviu alguém dizendo assim: e tu quer mandar na minha boca? Não sei se você já ouviu alguém dizendo isso, né? Ou você já disse com alguém: quer mandar na minha boca? Eu tenho uma novidade para você essa noite: Deus quer mandar na sua boca. E eu vou te dizer, se Ele conseguir mandar na sua boca, toda a sua vida vai ser influenciada por isso. Amém? Então vamos para cá, né? Isso faz parte da educação de Deus para nós, como filhos, né? Hebreus capítulo 12, é isso aí, deixa eu ver aqui. Pronto, Hebreus capítulo 12, versículo 9 e 10. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, quando vem falando a respeito de correr uma carreira ajustado, né, deixando os embaraços e o pecado de lado,
ele vem trazendo algumas instruções ali e traz para aquele povo uma compreensão do que é estar na condição de filho, né? De Deus principalmente, porque nós sabemos que tem pessoas que receberam a Jesus, mas querem continuar vivendo a sua vida da maneira que lhe convém. E eu posso te dizer uma coisa, querido, mesmo a gente sabendo, né, que todo aquele que confessa a Jesus recebeu o poder de ser feito filho de Deus, está lá em João 1,12, mas a Bíblia diz que para andar desfrutando dos privilégios de filho, deve se fazer participante da correção. E eu fico assim maravilhado, porque eu sei que a visão certa do que é correção vai levar a gente a cada dia a desejar de fato ser corrigido por Deus mesmo. Eu sei que a gente pode ser que você tenha tido uma visão errada do que é a correção de Deus, né, para a sua vida, por estar somente adaptado a uma correção natural. Mas a correção de Deus, algumas Bíblias diz disciplina, é Deus tentando nos manter com uma atitude constante. Diga, disciplina é o ato de manter uma atitude constante. Amém? Eu sei que algumas pessoas querem dizer que Deus disciplina as pessoas, colocando doença, trazendo sofrimento, até trazendo dano para a vida delas, mas esse não é o Deus da Bíblia, amém, irmãos? O Deus da Bíblia quer nos fazer permanecer com uma atitude em todo o tempo. E o interessante é que ele diz aqui no versículo 9, ele diz assim: além disso, além do mais, né, tínhamos os nossos pais humanos, ou segundo a carne, dependendo da sua versão aí, que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai Celestial, ou ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Portanto, nossos pais nos disciplinavam. Lembra que ele estava falando de educação no outro texto lá? Só que ele está usando como que um sinônimo, né? Os nossos pais nos disciplinavam. O que é disciplina? É o pai que toda noite vai dizer ao menino: já escovou o dente? Aí no outro dia ele diz: já escovou o dente? Aí no outro dia ele diz: vai escovar os dentes? Aí no outro dia ele diz: escovou o dente hoje? Ele está querendo disciplinar o filho. Ele não está chegando lá com um chicote: já escovou o dente? Não, uma pisa. Não, ele está dizendo: vai escovar. Quando o pai treina o filho, vai chegar um tempo que ele nem precisa falar mais, porque o filho ficou disciplinado naquela área. Ele já vai para outra área. Arrumou a cama hoje? Eita, esqueci. Arrumou a cama hoje? Eita, hoje eu arrumei. Aí no outro dia, arrumou a cama hoje? Esqueci. Até disciplinar ele naquilo. Amém, queridos? Porque se a gente tiver uma visão errada de disciplina, a gente vai achar que quando acontece alguma coisa ruim conosco, a gente vai pensar que é o Senhor nos disciplinando, como muita gente tem essa visão de Deus. Amém? Mas vamos para cá. Aí ele diz, né, versículo 10: pois nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige, ele usou educar, disciplinar, corrigir, falando da mesma coisa, amém, irmãos? Aí ele diz, Deus, no entanto, nos corrige para o nosso bem maior. Diga, Deus quer o meu bem. Não, você não acredita não. Diga, Deus quer o meu bem. E é por isso que Ele me educa, me disciplina e me corrige. Amém? Continuando, vamos lá. Nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos ser participantes ou participar plenamente da sua santidade ou da sua natureza divina. Não sei como é que está ali, da sua santidade. Pronto. Olha para cá, por favor. Então, essa noite eu quero estar falando a respeito do poder das palavras mesmo. E eu sei que a cada dia o crescimento espiritual, ele vai estar principalmente baseado no tamanho da consciência que nós vamos tendo da palavra de Deus. Nós sabemos sim, que usando de uma figura de linguagem natural, uma criança, naturalmente falando, ela muitas vezes vai falar coisas que ela não sabe o peso que aquilo tem para ela, nem para a vida dela, nem o dano que vai causar na vida dela, né? Então, na verdade, quando a gente vai crescendo, é que a gente vai começando a entender, rapaz, eu não posso dizer isso não. Ou, rapaz, eu posso falar dessa forma. Eu falando dessa forma, eu vou ter acesso a alguma coisa, eu vou poder me desculpar de alguma coisa,
vou poder fazer com que coisas cheguem à minha mão, dependendo daquilo que eu falo. É por isso que a gente vai educando os nossos filhos, né? Ele ganha um negócio, a gente diz, como é que diz? Ele diz, muito obrigado, né? Ele não vai dizer, foi sua obrigação, deu porque quis. Ele até poderia dizer, eu nem pedi, mas a gente vai ensinar ele a falar da forma correta. Diga muito obrigado. Quando vai passar por um lugar, sai do meio, a gente diz, não, sai do meio não, como é que diz? Não é não? Eu estou falando naturalmente falando. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Depois que a gente nasceu no reino de Deus, nós nascemos com uma linguagem que a gente tinha aprendido do mundo. E não sabíamos nem de longe o poder que aquela linguagem tinha, mas a maior parte daquilo que a gente falava era o que a gente desfrutava na nossa própria vida natural. E a gente muitos viviam com o complexo, muitos viviam vendo impossibilidade em tudo, muitos viviam somente com aquilo que as pessoas diziam e se tornavam como repetidores de coisas. E hoje a gente sabe que é muito fácil, né, lançar uma gíria nas redes sociais, às vezes nas rodinhas de amigo, e as pessoas começam a querer influenciar as outras para que elas falem de uma forma que muitas vezes elas nem meditem naquilo, né, que elas estão falando, mas é aquilo que vai prender a vida dela, vai cercar a vida dela, e muitas vezes pode levar ela a viver uma vida destruída, ou uma vida somente isolada. E nós precisamos entender, querido, que Deus, né, ele pela sua infinita sabedoria, na verdade, Ele foi quem nos mostrou na palavra que, como diz lá em Provérbios, eu quero seguir aqui, porque essa noite eu quero dar uma base de ensino para você. Gostaria muito que você notasse, a gente vai cobrar aqui, meu irmão, que você anote o que você ouve. Se possível, a gente vai deixar umas cadernetas ali, uma caneta para você notar. Porque a gente quer que você cresça de verdade. Amém? Aleluia. Provérbios. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aleluia. Eu quero seguir bem isso aqui. Pronto. Como todo pai educa seu filho, né, quanto ao andar, falar, agir, pensar, se comportar, com Deus não pense que é diferente. A gente vai ver Deus nos ensinando como pensar. A gente vai ver Deus nos ensinando como nos comportar. A gente vai ver Deus nos ensinando como agir diante das situações. Hoje eu quero falar um pouco, né, de Deus nos ensinando como falar. Mas todas essas coisas a gente vai ver na Bíblia. Porque eu não sei se você sabe, mas eu queria que você entendesse isso. Pode ser que não seja de uma vez por todas, mas Deus, Ele é o nosso Pai. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então vamos lá. Provérbios capítulo 18. E o versículo 20, ele diz assim: do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências da sua palavra, ou das suas palavras. A língua tem o poder sobre a vida e a morte, ou o poder da morte e da vida estão na língua. Os que a utilizam habilmente serão recompensados, ou não é, aqueles que vão desfrutar do fruto dos seus lábios. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, que essa noite eu quero estar batendo um pouco nessa tecla, porque deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que eu e você não pense nisso, por mais que eu e você ainda não acredite tanto nisso, mas a maneira que nós falamos, querido, elas podem pavimentar o nosso futuro, podem pavimentar os nossos próximos dias, podem pavimentar os próximos passos que nós vamos dar em Deus. E por mais que a gente não entenda muito bem isso ainda, a palavra de Deus ela vem como lâmpada para que a gente entenda que o desejo de Deus agora é alinhar, né, espírito, alma e corpo. E nós sabemos que o nosso espírito já está ajustado com Deus. Mas Deus está nos dando a oportunidade de renovar a nossa mente, que vai trazer esse alinhamento para que o nosso corpo também possa ser beneficiado pelo poder que já está dentro de nós. Quando eu digo nosso corpo, é toda a nossa vida, meu irmão. E nós sabemos que para que isso a cada dia nós possamos nos adaptar a esse novo estilo de vida, tem que haver um bombardeio santo mesmo na nossa vida, para que a gente vá entendendo que nós já somos um com o Senhor. Mas mesmo sendo um com o Senhor,
A nossa forma errada de falar nos faz viver como que se nós não fôssemos. Eu vou te dizer de novo isso. Mesmo sendo um com o Senhor, a nossa forma errada de falar nos faz viver como que se nós não fôssemos um com o Senhor. É por isso que a gente a cada dia, olhando para o nosso referencial maior, nós não vamos ver em nenhum momento, irmão, dos 33 anos de Jesus, ou o período de tempo que Deus nos dá a conhecer a vida dele aqui, Jesus falando parecido ou concordando com as situações naturais. Jesus nunca concordou, querido. Até quando chegou a notícia que para nós, não é? É a mais extrema, que é a notícia de morte. Jesus disse, não acuda a essas palavras. Fique crendo no que você estava. Vem para aí. Eu posso te dizer uma coisa, eu ainda não tenho, na verdade, essa ousadia de estar com uma pessoa e chegar a outra pessoa dizendo para ela, teu parente morreu. Eu digo, não acredito nisso, acredito que ela vai ressuscitar. Eu não tenho, mas Jesus já tinha. Porque ele cresceu nisso, irmão. Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça. É claro que, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Dependendo da situação, pelo mover do Espírito, pode ser que o dom opere em nós, a ponto da gente dizer isso mesmo, e ir lá e de respaldar o que saiu da nossa boca, amém, irmãos? Amém. Pronto. Mas o que nós precisamos entender é que Jesus cresceu, irmão. Jesus não aprendeu a falar o que Deus queria, depois que ele estava com 33 anos, ou com 30 anos. Jesus não aprendeu a agir como Deus queria, depois que ele começou o ministério dele. Ele cresceu, diga, ele cresceu. A Bíblia diz que ele cresceu em estatura, sabedoria e graça. Cresceu por completo, não é? Nós já estávamos crescidos em estatura, agora precisamos crescer em sabedoria e graça, ou entendimento mesmo. O que nós precisamos entender é que o crescimento do nosso entendimento, ele vai ser manifesto pelo aquilo que sai da nossa boca, pela firmeza que a gente fala, pela maneira que a gente fala diante do dia a dia, e diante das situações adversas, e diante de quando se levanta um obstáculo, porque tem pessoas que só falam positivo enquanto não acontece nada. Mas quando o obstáculo se levanta, ela começa a falar o que ela está vendo. E Deus nos ensina através da sua palavra que nós não nascemos de novo para falar o que estamos vendo, nem o que estamos sentindo. É por isso que Ele quer que a gente ouça a palavra, porque Deus quer que nós falemos aquilo que nós cremos. Amém? E eu posso te dizer, né, eu como hoje, claro, estou aqui falando para os jovens, mas eu sei que alcança todo mundo. Eu quero dar uma direta nos jovens, não é indireta não, é uma direta mesmo nos jovens, né, que os jovens podem pavimentar o seu futuro. A Bíblia diz que Deus realiza o desejo do coração. Se a gente fizesse uma pesquisa para um jovem aqui e dissesse, olha, qual o desejo do seu coração? O que você deseja ser? Eu desejo ser isso, isso, isso e isso. A segunda pergunta é, você está se preparando para isso? Ou é somente um desejo? A terceira pergunta é, o que você está falando? Eu desejo isso, sabe? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu mesmo acho impossível, porque é muito complicado, pelo que eu vejo, às vezes nas redes sociais, às vezes eu vejo no jornal, já vi algum amigo meu, já vi um conhecido tentar nisso, eu tenho um desejo tão grande disso, rapaz, sabe? Mas somente, às vezes eu fico assim, pensando, mas, rapaz, é uma coisa que não é muito fácil não. Pronto, você vai se prender pelas palavras da sua própria boca. O que precisa se entender é que Deus está disposto a realizar o desejo do nosso coração, sim ou não? Não, vamos lá, tem uns que não acreditam ainda, mas eu vou dar outra chance para você. Deus está disposto a realizar o desejo do nosso coração, sim ou não? Sim. O que Ele pede para que isso aconteça? Não, vamos responder o versículo? Hein? Não, tem um versículo que diz assim, Deus realiza o desejo do seu coração. O que é que Ele pede antes? Que a gente se deleite nele, tenha prazer nele, tenha satisfação em falar de acordo com aquilo que ele diz. Não é aquilo, né? Eu acredito que um monte de pessoas já ouviu isso. A gente, por estar mais à frente, a gente sempre vai ouvindo, que tem gente que diz, olha por esse negócio aí, mas eu acho que não tem mais jeito não. Vê, a pessoa está pedindo oração, mas está anulando a própria oração com aquilo que sai da sua própria boca.
É por isso que o escritor de Provérbios disse, olha, o poder da vida e da morte está na língua, e aquele que utiliza, né, habilmente, ou aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que a gente até pode custar um pouquinho a acreditar nisso, mas o tempo que a gente demorar, o tempo que a gente custar para acreditar nessa realidade, é o tempo que a gente vai ficar privado de desfrutar daquilo que sai da nossa boca. Porque nós precisamos entender, querido, que esse é um princípio para quem está no reino, para quem entrou no reino de Deus, para quem saiu do poder das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. A linguagem agora é diferente, meu irmão. Não é porque nós estamos nesse mundo que a gente vai ficar totalmente natural, acreditando que por estarmos nesse mundo, temos que andar parecido com ele, até na maneira de falar. Então é por isso que Deus quer que eu e você desperte para isso, irmão. Que a gente se acha, eu estou dizendo agora estou pregando para mim. Como eu estou falando a respeito disso? O que eu tenho falado? Quando vem a lembrança daquilo, ou quando algum problema é lembrado, né? Ou quando eu vejo alguma situação adversa, como eu tenho falado? Será que eu só tenho falado aparentemente fé quando eu estou perto das pessoas? Que nada, rapaz, Deus é bom, vai dar certo, Deus é poderoso, Ele é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Ou isso é um hábito de linguagem, por estar entendendo que essa é a vontade de Deus. Porque quem acompanha toda a nossa vida, 24 horas, é o próprio Deus, querido. Eu acredito que quase ninguém aqui, né, praticamente ninguém, eu acredito, acompanha a vida do outro 24 horas. É por isso que às vezes a gente, vamos dizer assim, que a gente pode ver uma pessoa enferma, crente, e vai dizer, e aí, meu irmão? Não, tudo na bênção, eu sou sarado, Deus é fiel. Aí a pessoa diz, eita, glória a Deus, que bênção, rapaz, vai embora. Quando a pessoa vai embora, aquele que disse, eu sou sarado, Deus é fiel, começa a dizer, ai, meu Senhor, tem misericórdia, eu acho que eu não aguento mais não, é tanta dor. Ô, meu pai, faça alguma coisa. Ela está distorcendo ou desligando aquilo que ela mesma fala. E é necessário nós entendermos que Deus ouve as nossas palavras, irmão, pronto para cumprir elas em todo o tempo. Se não me engano, foi domingo que a gente ouviu aqui, né? Que Miriam e Arão se saiu e começou a falar de Moisés. E a Bíblia diz que Deus ouviu, chamou os três e disse, vem cá, por que vocês disseram isso dele? Se não me engano, é Números 13, né? A Bíblia diz que quando o povo começou a murmurar, Deus chamou Moisés e disse, vem cá, até quando eu vou aguentar esse povo falando no meu ouvido dessa forma? Assim como eles falaram, assim vai ser na vida deles. Nenhum vai entrar na terra, só porque disse que não ia entrar, pois pronto, se faça segundo o que eles estão dizendo, olha para aí. E eles não entraram por causa daquilo que saiu da boca deles. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes, nós não vamos entrar em lugares, vamos ver situações revertidas, por causa daquilo que sai da nossa própria boca mesmo. Por mais loucura que isso apareça para nós, e não é porque parece um pouco de loucura para nós isso, pastor, porque nós não somos tão espiritual como Deus quer que a gente seja. Porque a Bíblia diz, irmão, para o homem natural, as coisas do Espírito de Deus parecem loucura. Então aquilo que parece loucura para você, pode ser que seja porque você é muito natural ainda. E você diga, pronto, agora é uma besteira. Quer dizer que eu vou ficar dizendo, eu sou abençoado. Ah, esse ano eu vou ser o destaque daquele colégio. Eu vou ser a nota mais alta daquela faculdade. E não preciso nem estudar. Não, querido. Porque na verdade eu não sei se você entende o que eu falei aqui, não faz nem 10 minutos. Qual o desejo do seu coração? Você tem se preparado para isso? O que está saindo da sua boca? Porque senão você nunca vai chegar lá. É por isso que eu quero te dizer uma coisa, querido. Nós vamos crescer e eu posso te dizer uma coisa. A próxima safra de jovens, eu quero crer que eles vão ser muito mais poderosos do que nós, irmão. Porque eles vão ter a oportunidade de pegar essa linha muito antes do que a gente pegou. Hoje a gente acompanha pessoas, né? E a gente vê jovens, irmão, dizendo, rapaz, eu vou para tal nação. Quantos anos tu tem? 16. Não, mas eu já sei que Deus tem algo comigo naquela nação. E o que é que tu está fazendo? Estou estudando a língua de lá, estou vendo algumas coisas da cultura,
estou começando a fazer alguns intercâmbios, estou ouvindo algumas coisas. Ou seja, ela está se preparando para aquilo que Deus já colocou no coração dela, ou ao desejo que tem no coração dela, e ela está falando alinhado àquilo, querido. Ela está dizendo, eu tenho um desejo de ir para tal canto, mas é porque é tão complicado, sabe? Às vezes as coisas é tão caro, às vezes não tem muita possibilidade, a pessoa não tem muita oportunidade. Meu irmão, esse jovem não vai chegar a lugar nenhum. Ou está querendo que as pessoas fiquem com pena dele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não age por pena. Deus age por fé. Agora deixa eu te dizer uma coisa, a fé tem uma linguagem. Não existe uma fé muda. Diga, a fé não é muda. A fé não é muda, irmão. A fé tem uma linguagem. Aleluia. Então ele disse, olha, o poder da vida e da morte está na língua. E eu quero perguntar para você essa noite, o que você tem falado a seu respeito mesmo? A respeito do seu futuro? Jesus também, ou Jesus ensinou sobre o poder das palavras. Eu acredito que esse é o texto, como que o texto base, não é? Do povo da fé, que é Marcos 11, 23. Eu acredito que esse é o texto como aquela base principal da galera que é da turma da fé mesmo. Que foi com base no ensinamento de Jesus, que se fundamentou uma doutrina que o próprio Jesus, irmão, não foi Pedro, não foi João, eles depois falaram sobre isso e a gente vai ver. Mas quem ensinou sobre um princípio de Deus foi Jesus, não é? A gente vai ver por toda a Bíblia as pessoas sendo motivadas a falar coisas que estavam totalmente contrárias daquilo que elas estavam vendo, daquilo que elas estavam passando, daquilo que elas estavam sentindo. E a gente vai vendo aquilo que saía pela boca delas se materializando, mudando situações, irmão. E hoje nós temos a fonte que pegou a palavra lá no início e manifestou vida a ela, que é o Espírito Santo. Rapaz, eu sei que você não se alegra com isso porque não entende bem. Mas hoje você tem o poder que dá vida à palavra que vai sair da sua boca. Já está dentro de nós, irmão. É porque nós, né, se não entendermos bem, a gente acha que a gente vai sair falando alguma coisa porque o pastor mandou, porque o diácono mandou, porque o pregador mandou, porque o ministro mandou. Não, querido, é Deus quem está nos ensinando a falar, irmão. Deus é o nosso Pai, e como um pai que diz, meu filho, não diga assim, é para falar assim. Vamos lá, repita comigo. Eu acredito que é para a gente ficar olhando para a Bíblia e dizendo, eu sou abençoado. Eu serei bem-sucedido no que eu realizar. Eu me formarei nessa área. Eu serei um bom empresário. Eu entrarei nessa área aqui e serei bem-sucedido. Enquanto não está vendo nada ainda. Enquanto nada está acontecendo ainda. Porque se a gente só for falar quando as coisas já estiverem lá, não precisa nem ser inspirado pelo Espírito. Você não está vendo com seus olhos naturais? Deus, eu até posso dizer assim, vê, Deus não está envolvido quando você fala aquilo que você vê, porque você está vendo. Agora, quando você fala aquilo que você não vê, você está agindo com a atitude da natureza que habita dentro de você. Porque quando não havia nada, ou só havia trevas e bagunça, Deus organizou, não foi usando as mãos, Deus organizou usando a sua boca. Eu sei que tem coisas naturais que a gente vai ter que pegar esse negócio, tirar daqui, botar aqui. Eu não estou falando que a gente vai dizer, telefone, saia daqui, pelo amor de Deus. Não é? Mas eu estou dizendo que tem coisas, irmão, que as pessoas vão dizer, rapaz, isso aí é impossível. E você vai ter aquela ministração dentro de você. Mas tudo é possível ao que crê. Ah, então eu creio. Esse concurso aí é quantas vagas que tem? 5 vagas. Você vai dizer, não, 4. A pessoa, não 5 e não 4. Não é 5, a outra não é 4. Aí você diz, não, porque uma é minha. Oxe, mas isso não é muito fácil, não. Não, mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Está escrito que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Aí o outro olha, o natural vai dizer, está endoidando. Mas o espiritual vai dizer, rapaz, eu vou pegar esse negócio aí também.
Porque senão, querida, a gente vai ter jovens como? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Hoje, né, nós sabemos que alguns programas, algumas coisas, né, que são criadas virtualmente, muitas vezes até para o mal, não são criadas por idosos não, querido, são criadas por jovens. Aí deixa eu te dizer uma coisa, quem inspira um jovem a criar uma coisa para o mal? Não, vamos lá, pelo amor de Deus, a gente está interagindo hoje. Quem é que inspira um jovem a criar um aplicativo que leve a pessoa à depressão? Quem é que inspira? Pronto, eu quero te dizer uma coisa, Deus é uma fonte maior de inspiração do que o diabo. Mas o negócio é que nós precisamos entender que essa fonte está dentro de nós, e que quando nós a cada dia vamos começando a compreender a palavra e a liberar ela no mundo espiritual, vão sendo criadas condições para a gente entrar naquela verdade que está sendo liberada pela nossa boca. Toda palavra que sair da nossa boca, irmão, Jesus disse, ou justificará o homem, ou servirá para a sua própria condenação. Ou pavimentará a vida dele para que ele mais na frente se encontre com aquilo que ele ouve, que ele falou, e desfrute daquela realidade, ou ele mesmo esteja cavando um buraco para a vida dele mais na frente cair dentro. Ou esteja colocando diante da sua própria vida os obstáculos que nem o diabo mesmo iria colocar. É você quem está construindo. É por isso que tudo que o diabo quer é que a gente fique somente com tudo aquilo que a gente já passou antes da gente receber Jesus. Porque era o que ele conseguia prender a nossa vida. Não, eu era desprezado, eu não conseguia nada, eu também não tinha oportunidade, não sei o quê. Ei, querido, as correntes foram quebradas, irmão. E agora nós temos condição de andar em novidade de vida. Essa novidade de vida engloba tudo mesmo, querido. Jesus, ele trouxe para Pedro, né, essa consciência. E na verdade, quando ele amaldiçoou aquela figueira, ou disse para aquela figueira, ninguém nunca mais coma fruto de ti. Os discípulos foram, quando voltaram, todo mundo já conhece da história aqui. Mas Jesus disse, olha Pedro, vem cá, eu quero lhe dizer uma coisa. Qualquer pessoa que disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, o que ele disser vai acontecer na vida dele. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, esse negócio é algo provocativo. Porque vão ter momentos que a gente vai falar para coisas que o nosso sentimento está totalmente contrário, que as possibilidades estão totalmente contrárias. E nós precisamos entender que essa é a maneira que Deus estabeleceu para a gente construir o que a gente vai desfrutar mais na frente. Não adianta você buscar muita palavra, orar muito em outras línguas, adorar o Senhor, chorar, se derramar, babar, cair, tremer e continuar falando do mesmo jeito que você falava quando não tinha Jesus. Porque o princípio é aquilo que sai da sua boca. É claro que, deixa eu te dizer uma coisa aqui. É por isso que quando eu citei aqui, né, que como um pai, Deus quer nos ensinar a se comportar, a como pensar, a como agir, a como andar, a como falar. Hoje eu estou falando nesse quesito do falar. Quem está comigo aqui? Mas a gente vai ver na Bíblia Deus dizendo, olha, pense no que é bom, pense no que é puro, pense no que é amável, pense no que é de boa fama. Por quê? Porque a sua boca vai falar do que a sua cabeça estiver cheia. Você não vai falar, irmão, aquilo que é bom, aquilo que é poderoso, aquilo que é amável, aquilo que for puro, aquilo que for verdadeiro, pensando no que você assiste ou deixa de assistir. Nas conversas que você ouve. É impossível, querido. É por isso que muita gente, né, vive uma vida como que uma vida mirrada, mesmo estando na igreja. O que está saindo da sua boca durante o dia, querido? Será que a gente vai ficar com vergonha? Pronto, deixa eu te dizer uma coisa. Nós vivemos em um mundo onde a vergonha para falar o que não presta foi perdida. Quem está comigo aqui? Às vezes a pessoa fala um palavrão, no meio de comunicação é aplaudido. E o crente tem vergonha de dizer, eu sou abençoado. Nenhum mal me acontecerá. Eu serei bem sucedido. Eu vou crescer e vou ser um daqueles que vão ser destaque no meu meio. Vamos para aí. Aí tem pessoas que ficam com medo disso, com vergonha. Eu vou dizer não, porque pode ser que não aconteça. É mesmo, eu vou dizer não, pode ser que não aconteça. O diabo diz, muito bem. Porque o diabo sabe, querido, que tudo que a gente falar crendo vai acontecer. Não, deixa eu te dizer de novo. O diabo sabe que tudo que a gente falar crendo vai acontecer.
É verdade, irmão. O negócio é que a gente fica naquela, mas rapaz, é porque sei lá. Meu irmão, joga o sei lá no lixo. O negócio é, né, que muitas pessoas não falam o que está escrito porque não buscam o que está escrito. Tempo de igreja é pouco. Eu sei que por mais que a gente... Olha, eu vou te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Se a gente pudesse, irmão, organizar o nosso tempo para todo dia estar na igreja, e mesmo assim, durante o dia, nós não ouvíssemos nada da palavra, não víssemos nada da palavra, não conversássemos nada da palavra com ninguém, mesmo assim ainda seria pouco. Sabia disso? É porque a gente não, você, né? Eu mesmo não me conformo, não. As pessoas às vezes se conformam somente por estar vindo na igreja e está tudo bem. Estou com nenhuma dor, consegui pagar minhas continhas, estou dormindo um pouquinho. Bom, já está tudo certo, não se esforça mais para nada. Oxe, querido, isso é egoísmo, irmão. Deus quer que a gente transborde. Não, Deus quer que a gente cresça, irmão. E diga, rapaz, eu não tenho nenhuma doença, eu vou orar pelos que estão doentes agora. Estou conseguindo dormir bem. Quando eu encontrar alguém que não está conseguindo dormir bem, eu vou transbordar como é que faz para dormir bem. Não é só dizer, tá bom, tá beleza demais. A pessoa nem se esforça. Ou chega conquista algo que não almeja mais nada. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. No bom sentido da palavra, o Filho de Deus deve entender que ele é um conquistador mesmo. Ele a cada dia vai conquistar mais território. Isso não é para velho, não é para jovem, é para todo filho de Deus. O negócio é que a maioria das vezes, até o Wendel quem falou aqui da outra vez, né? Não existe, irmão, nenhum versículo, nenhum texto na Bíblia que diga que o jovem tem que ter uma parte da vida dele que é desgovernada. Não existe um versículo na Bíblia que diz, não, essa fase aí a gente tem que entender. Porque o jovem nessa fase, né, ele fica meio doido, os hormônios começam pulando, eles querem namorar a pulso. Não tem na Bíblia isso, irmão. Pelo contrário, tem instrução para jovem, né, não dar muita vazão aos desejos da sua mocidade. Entender que cada coisa vai acontecer no tempo certo mesmo. Jovem é para namorar, claro, é para casar, é. Mas é porque vê a Chiquitita, Zé, se beijando. Que olha assim, de olha, já pode estar dando beijo. Não, querida, a gente não vive segundo os ensinamentos da TV. A gente vive segundo os ensinamentos de Deus. Eu não sei se foi aqui que a gente estava falando, a gente estava conversando aqui, né? E eu estava dizendo, não sei se foi num culto, que eu disse, rapaz, Deus era tão criterioso com relação ao povo da promessa, que quando o povo iria entrar numa terra, Deus dizia, olha, não deixe os seus filhos casar com a filha daquele povo, não faça sociedade com aquele povo. Cuidado para não adorar o Deus daquele povo. Deus era criterioso, não era a religiosidade, não. Era o próprio Deus, irmão. Porque Deus, ele quer ser o Deus adorado de todo o coração por nós. Sabia disso? Bom seria, querido, olha, eu vou te dizer uma coisa. Bom seria que nós todos tivéssemos filhos e filhas e os nossos filhos e filhas casassem entre si. Misericórdia, pastor. Bom seria, irmão. Porque eles vão casarem com pessoas que entendem a linguagem da fé. Eu fico pensando, vamos dizer assim, vai casar dois crentes. Um que acredita que Deus cura e um que acredita que Deus bota doença. Você acha que não vai ter briga nesse casamento, não? Um dizendo, não, Deus cura, o outro diz, não, Deus prova botando doença. E se o homem for o que acredita que Deus prova botando doença, aí lascou tudo. Não é não. Meu irmão, casa um crente casa dois crentes. Um acredita que dízimo é para hoje, outro acredita que não é. Eu estou falando de coisas simples, irmão. Um acredita que é possível viver pela fé, e o outro diz, vai nesse negócio de fé, porque as pessoas pensam que viver pela fé é ser um preguiçoso. Não é ser preguiçoso. Ser pela fé é trabalhar. Ou viver pela fé também trabalha, crendo que Deus sempre vai fazer o mais acontecer. Você está me entendendo aqui? Então, quando duas pessoas casam assim, até dessa forma é um jogo desigual. Não, mas é dois crentes. Vamos dizer, está sendo gravado esse negócio, né?
Aí deixa eu te perguntar uma coisa. E por que um crente na igreja quer namorar com um ímpio? E por que um crente quer namorar com um ímpio? Porque é o mais bonitinho da igreja. Ou da igreja não, da escola. Não é não. Aí eu quero voltar para aqui, para esse texto aqui. Preste bem atenção nisso. Quando a pessoa a cada dia ela vai compreendendo a vontade de Deus e tem a sua mente renovada, quando os sentimentos dela vier falar para ela, ela vai falar os sentimentos dela, irmão. Ela sempre vai dizer, Deus tem o melhor para a minha vida. Quem está comigo aqui? E o melhor para a minha vida nem sempre é aquilo que eu penso que é o melhor. Eu não sei se você já falou com você mesmo, mas é bom falar conosco mesmo de vez em quando. Porque há poder nisso, irmão. Jesus estava dizendo a Pedro, olha, eu quero dizer que qualquer pessoa que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo. Meu irmão, eu acho isso massa demais, porque tudo o que disser. Eu sei, deixa eu explicar uma coisa, pastor, é tudo que disser, aí então eu não gosto muito daquele pessoal, não. Eu queria que aquele pessoal morresse. Eu queria que aquele povo se danasse daqui dessa rua. Poxa, eu vou te dizer uma coisa, querido. Muitas vezes até isso vai acontecer. Mas você vai perder a oportunidade de ser luz para aqueles que Deus queria que você fosse. E outra coisa, né? Deus não nos chamou para ser um manancial de morte. Deus nos chamou para ser um manancial de vida. Depois que Pedro aprendeu isso, presta bem atenção o que Pedro diz aqui. Calma, deixa eu seguir aqui os passos. Eu vou me policiar aqui, eu vou bem rapidinho agora. Esse princípio do poder das palavras, irmão, ele ficou estabelecido para aquilo que nós consideramos como o mais importante da nossa vida com Deus, que é a salvação. A salvação foi recebida pelo aquilo que saiu da nossa boca. Romanos capítulo 10. Enquanto vocês abrem, eu quero dar outra direta para os jovens. Jovens, pelo amor de Deus, ajusta o que você está falando. Levanta pela manhã e diz, Pai, obrigado. Não importa como esteja sendo o meu presente. Eu sei que o meu futuro será poderoso. Porque o Senhor me dará sabedoria. Eu vou fazer a minha parte de buscar. Eu acredito, meu irmão, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acredito que tudo aquilo que a gente naturalmente se preparar para fazer, nós vamos ter a graça de Deus abrindo portas para que a gente entre de uma forma muitas vezes até sobrenatural. Eu não sei se você sabe disso, mas por um tempo, né, as pessoas ficavam dizendo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. E pensavam que essa confissão, eu tenho a mente de Cristo, ia fazer os pensamentos de Deus baixar um download na sua mente. E na verdade, essa confissão ela pode ser feita a partir do momento que a gente vai se enchendo da palavra. A partir do momento que a palavra de Deus habita ricamente em nós, eu posso te dizer, não te preocupa em decorar versículos. Bom, será que se você decorar? Mas eu queria te dizer uma coisa, mesmo que você não decore versículos, os que você botar para dentro, o Espírito Santo vai lembrar para você. No dia da bronca, no dia da adversidade, quando for preciso. Eu sei que tem pessoas que decoram versículo, fala muito eles, mas na hora da adversidade parece que se esquece de tudinho. E eu sei que tem pessoas, irmão, que nem tem muita habilidade de decorar versículos, mas nos dias da adversidade, meu irmão, o Espírito Santo começa a trazer ao nosso entendimento coisas que a gente precisa falar naquele momento. Porque ele sabe que há poder nisso, irmão. O Espírito Santo é o poder criador da palavra. Aleluia. E eu acredito, irmão, que um jovem pode dizer, Pai, eu vou buscar a tua palavra, vou estudar nessa área, e eu sei que ideias virão para que eu seja bem sucedido e uma bênção para o teu reino. E a coisa começar a acontecer. Ah, mas eu não vejo muito isso. Pronto, nunca vai acontecer na tua vida. Porque na verdade o diabo quer acomodar as pessoas, irmão. Às vezes eu recebi alguns vídeos hoje, né? E o mundo, e o anticristo, e não sei o quê.
digo, meu irmão, eu queria te dizer uma coisa essa noite. Jesus vai voltar e ele vai pegar os que creem e os que não creem. Só que ele só vai levar os que creem. Mas os que creem e os que não creem vai acontecer do mesmo jeito. Está escrito e é algo que nem a nossa confissão muda. Jesus está voltando. E você pode acreditar ou pode não acreditar, ele vai voltar. A diferença é que se você crê de todo o coração e anda ajustado àquilo que você recebe, fica bem tranquilo porque você vai subir com ele. Não vai nem dar tempo da saudade, não vai nem dar tempo de chorar, não vai nem dar tempo de ficar dizendo, eita, eu trabalhei tanto para comprar aquela moto, não vou nem usar. Lá vai ser de ouro a rua. Não vai ser em câmara lenta o arrebatamento, irmão. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Pronto, tanto se você dizer aleluia já tinha acontecido. Não dá nem tempo de dizer aleluia. A gente vai terminar lá em cima. Não vai ser aquele aleluia subindo, não. É pá, pá, pronto, acabou. Está lá em cima com ele. É assim que a Bíblia diz, irmão. Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu não vou ficar dizendo, não, o arrebatamento vai vir. Vou fazer mais nada. Não, meu irmão, Senhor, enquanto esse dia não chega, me dá mais sabedoria. Me dá mais habilidade. Me dá mais oportunidades. Abre mais portas. Manda mais recursos. Quem está aqui comigo? Porque para a gente fazer mais, irmão. E a gente precisa falar isso. Pergunta, não me responda, para você mesmo. O que você tem chamado a existência para a sua vida? E se mantido nisso, mesmo na hora que as coisas apertam. Há poder nisso. Amém? Ele diz aqui, olha, Romanos capítulo 10, meu irmão. Eu pensei que ia demorar muito, mas meu pai. Vamos lá, bem rapidinho. Romanos capítulo 10, né? Versículo 9. Oh, aleluia. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é que acontece? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém perguntar para você, como é que a pessoa vai ser salva? Uma pessoa que come farinha e feijão, perturbou um monte de tempo na vida, como é que ela vai ser salva? Fazendo isso que a Bíblia diz aqui, querido. Confessando Jesus como Senhor, acreditando no coração que Deus ressuscitou ele dos mortos. O que é que vai acontecer? Vai ser salva. Que coisa simples, mas é poderosa. Agora, como é que se recebe isso? Diga, falando. Não, diga, é falando. Falando, crendo. Você está comigo aqui? É você compreendendo. Jesus veio a essa terra porque o homem pecou, deixou a humanidade numa condição decaída, mas Jesus veio colocar a humanidade na posição que Deus sempre quis. E como foi que ele fez isso? Trocando de lugar, morrendo naquela cruz. Mas ele não ficou lá porque ele fez isso em obediência, e pela sua obediência Deus ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está vivo à direita de Deus, se preparando para voltar para nos buscar. Crê nisso? Creio. Se você confessar Jesus, vai ser salvo agora. E eu nunca vi, irmão, olha, é impressionante. Toda pessoa que confessa Jesus como Senhor e Salvador, umas têm uma sensação de alívio, outras têm um desejo de choro, outras um peso sai de cima das costas delas. Eu sei que alguma coisa sobrenatural acontece instantaneamente. Mas quem provocou isso? Ela com as suas palavras. Se ela ficar calada, só no pensamento, Jesus recebe essa alma, Senhor, não, ela que tem que confessar. Porque está escrito, se ela não confessa, ela não é salva. Eu não posso confessar salvação por ninguém. Mesmo sendo pastor, para ir. Porque Deus deixou essa responsabilidade ou esse privilégio para você. Você crê, fala e recebe. Amém? Aí vê o que ele diz no versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui Paulo escreve aos Romanos mostrando que, meu irmão, olha, há um poder tão grande naquilo que sai da sua boca, que a salvação foi recebida pelo que você falou. Eu sei que nos estudiosos do grego, né, a palavra salvação é um pacote. Então, da mesma forma que a gente recebeu a condição de sair da morte e vir para a vida espiritual pelo que falamos, cura vai ser recebida pelo aquilo que falamos, provisão vai ser recebida por aquilo que falamos, vamos ser guardados pelo que falamos, vamos ter entendimento por aquilo que falamos e buscamos, amém, irmãos? E isso vai mover a nossa vida.
É por isso que o diabo luta tanto para que a gente só murmure. É por isso que o diabo trabalha tanto para que a gente só reclame. É por isso que o diabo cria quadros, né? Pinta quadros, bota na TV, nas redes de internet, nos outdoors da vida, para que a pessoa só reclame. Porque Provérbios 6 diz que uma pessoa se enreda pelas palavras da sua própria boca. Ou você fica preso pelo que sai da sua boca, ou você vai ver as coisas funcionando por aquilo que sai da sua boca. Eu estava estudando isso hoje à tarde e anotando algumas coisas que o senhor foi me entregando rapidinho. E eu estava vendo, Tiago diz, né, que um grande navio, que é impelido por muitos ventos, é guiado por um pequeno leme, de acordo com a vontade do timoneiro. O que era que ele estava dizendo aqui? Ele estava mostrando para os irmãos: meu irmão, a língua ela é um membro poderoso. E vocês muitas vezes chegam na igreja e dizem aleluia, mas amanhã vai dizer: era bom que fulano se danasse. Era bom que não acontecesse isso. Também uma vida dessa é melhor a pessoa morrer logo. Ele está dizendo: vocês bendizem a Deus, mas ao mesmo tempo amaldiçoam o semelhante de vocês. É certo que isso seja assim? Tiago, que foi quem fez essa pergunta, foi Tiago. E eu disse a mesma coisa que você hoje de tarde estudando. Não. É por isso que Tiago disse: olha, se você ajusta seu falar, você vai parar de tropeçar. Porque ele disse: olha, aquele que domina a sua língua consegue controlar todo o seu corpo. É por isso que bota freio na boca do cavalo. Para dominar, para botar para onde ele quiser ir, é por causa do freio que tem na boca dele. Os caras disseram para a direita, ele vai para a direita mesmo. Então, se você colocar um freiozinho na sua boca, você vai começar a pavimentar o seu futuro. Como jovem. Como é que você quer namorar? Como é que você quer que seja o seu namoro? Como é que você quer que seja a pessoa que você deseja namorar? Somente bonito por fora e podre por dentro? Se você falar só da parte de fora, vai vir uma escultura. Mas quando você abrir pela primeira vez, vai ser podre por dentro. E isso eu posso te garantir, meu irmão, isso funciona. Então, quando Pedro aprendeu com Jesus, vê o que Pedro disse. Estou terminando aqui, tá bom? Estou quase terminando. Há mais uma hora a gente termina esse negócio. 1 Pedro, capítulo 3. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Vigie o que você fala. Meu irmão, eu quero te falar algo bem... Como é que eu posso dizer? Bem simples para você entender. Eu sei, irmão, que muitas vezes vai ser complicado você falar uma coisa que vai de encontro ao que você está sentindo e ao que você está vendo. Ou a situação que você está passando. É complicado mesmo. Você não tem e dizer: eu sou abençoado. Obrigado porque o Senhor supre minhas necessidades. Sem você ter nada, está vendo nada. Não é complicado não isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É a linguagem que aciona Deus. Não é a gente dizer: mas rapaz, é porque também é para a pessoa dizer que é abençoado desse jeito. Olha para aqui, ó. Como é que eu vou dizer? Porque a pessoa vai falar pelo que vê ou vai falar o que crê? É para eu dizer que eu sou abençoado, eu já procurei, não arrumei nenhum emprego. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Um crente, quando ele acredita na palavra, ele só tem o trabalho de distribuir os currículos. E dizer: obrigado, Pai, porque as portas vão se abrir. Obrigado, Pai, porque vai ser naquela área. Tem crente que vai ser tão ousado, irmão, que ele vai determinar onde ele vai trabalhar. Quando o crente não compreende bem ainda, ele vai dizer assim: qualquer coisa para mim está bom. Abra uma portinha aí, nem que seja uma janela, uma brecha. Me ajude, Senhor. Mas quanto mais o crente vai crescendo e entendendo que isso funciona, ele só vai nos lugares que ele vai dizer assim: ou aqui, vai ser nessa área, só vou distribuir currículo nessa área. Para mim não é qualquer coisa, porque o Senhor deu o melhor por mim, então vai acontecer o melhor na minha vida também. Quando ele vai entendendo, irmão, enquanto ele não entende, a gente dá o desconto. Peça qualquer coisa mesmo, mas peça alguma coisa boa para você. Declara alguma coisa que faça o céu se mover a seu respeito. Porque senão, querido, a gente vai viver uma vida atrofiada daquilo que Deus quer. E eu posso te dizer, não é porque Deus está nos privando, é porque a nossa boca está falando mais morte do que vida. Eu estou falando, aí eu queria falar algo aqui também, vê. Não é aquele que o jovem é um preguiçoso, não estuda e declara: eu vou ser o aluno mais bem com a nota melhor dessa sala. Eu vou ser o aluno com a nota melhor dessa sala. Eu vou ser o destaque dessa turma.
preguiçoso, nem fale isso. A primeira confissão sua tem que dizer preguiça em nome de Jesus. Eu não tenho espírito de preguiça, eu tenho espírito de ousadia. E quando eu leio, eu vou entender porque eu não estou só, o Espírito Santo está comigo. Essas questões vão ser fáceis, porque eu vou estudar e ainda tem um professor por excelência que vai me lembrar. Olha, esse negócio dá certo. Agora, se você fica, essas provas é difícil demais. Hoje você conversa, fulano tirou 5, Beltrano tirou 4, e eu sou melhor do que os outros para tirar 9. Você está se prendendo pela sua boca, querido. Eu disse aqui uma vez eu estava assistindo o Silvio Santos, no domingo à tarde, e era outro programa lá que tem umas provas. E era de casais ou de dupla, e o camarada chegou com um casal para fazer uma prova lá, e o cara disse, olha, essa prova aqui, ela não é muito fácil de fazer, porque 10 pessoas fizeram, só um acertou. O cara disse, a segunda está aqui que vai acertar hoje. E o cara acertou mesmo. E eu digo, rapaz, esse camarada deve ser crente. Porque não pode. Um ímpio dizer, só um acertou, então, misericórdia, eu sou melhor do que os 9. Mas ele disse, o apoio chegou o segundo. E acertou mesmo. Querido, vamos dizer que para nós que a gente está lá, a gente não diz assim, rapaz, que coincidência. O cabo falou e acertou. Para Deus ele vai dizer, esse camarada nem crente é, mas está falando da maneira certa. Você está me entendendo o que eu estou falando? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Meu irmão, eu sei que jovem é muito falante, sabe? Mas às vezes fala besteira. É verdade. Ninguém diz amém, mas eu vou dizer amém para mim mesmo, porque eu sou jovem, de vez em quando eu falo besteira. Mas deve-se aprender a falar a vida, irmão. Eu fico vendo, às vezes eu fico pensando, né? De que se a gente for ler o livro de Salmos, tem Salmos de Davi, Salmos de Asaf, né, e Salmos de outro camarada lá. Mas você vai a cada dia ver que aqueles homens, eles eram movidos eles eram movidos por uma inspiração, irmão. Onde eles falavam muitas coisas, muito mais coisas que engrandeciam, exaltavam o Senhor do que qualquer outra coisa. Eles não ficavam falando besteira, Senhor, porque eu estou aqui? Senhor, porque eu não consigo isso? Ó Senhor, porque tudo é muito difícil? Ó Senhor, não. A gente vai ver sim, homens que estavam numa velha aliança, e muitas vezes vão falar coisas que hoje a gente entende, que eles não tinham a revelação de Deus que nós temos hoje. Mas na maioria das vezes, meu irmão, eles vão dizer, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que os montes se transportassem para o meio dos mares, o meu coração nele confiaria. Olha para aí. Eles ficavam falando coisas, rapaz, esse povo confia nos carros e nos cavalos que tem. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Olha, é Ele que perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades. Era uma linguagem, meu irmão, que nós precisamos ir lá buscar alguma coisa para colocar nos dias de hoje mesmo. Eu sei que todo mundo aqui é provocado a dizer também no tempo difícil desse. Hoje a conversa é, né, a gasolina, é a carne, é o feijão, é não sei o quê. Deus é o nosso supridor, irmão. Eu acredito que se uma pessoa crê que Deus supre ela, nem que todo dia chegue lá uma pessoa para botar na porta dela, dar a ela, se engraçar da cara dela, mas nunca falta. Sabia disso? Eu sei que tem pessoas que vão crer e ela vai, a cada dia tem uma ideia diferente, outra ideia, e a sabedoria vai vir, coisas vão acontecer, mas de uma forma ou de outra nunca vai faltar, irmão. Não é só porque a gente está dentro de uma igreja, não, querido. Porque tem pessoas que vivem dentro de uma igreja com a cara de irmoléu. Sabe qual é a cara de irmoléu? Aquela situação de rua, me deu uma ajudinha. Eu nunca vi nenhum camarada do sinal chegar e dizer, bom dia, meu irmão, olha, eu estou aqui, mas eu estou desempregado, precisando de uma ajuda aí, você pode fazer alguma coisa por mim? Cara, no momento eu não posso não, me perdoa ele, está tudo bem, está tudo certo, Deus te abençoe o teu dia. Não tem um que venha assim. Situação de rua. Uma pratinha, dê uma ajudinha. Para comover a pessoa. Tem gente que quer comover Deus assim, Deus não se comove por isso, irmão. Não se comove não, querido. É por isso que eu vou te dizer uma coisa, olha, eu sei que eu vou falar um negócio aqui e gostaria que o pessoal entendesse bem.
Querido, tem pessoas que adquirem uma sabedoria natural e acham que não precisa da sabedoria de Deus. Quer falar como os filósofos falam, o que os filósofos disseram. Algumas vezes como a ciência disse. E se esquece de falar como Deus disse. Não, mas eu sou muito sabido. Eu sei falar 2 línguas. Eu sei falar a língua celestial. Paguei nenhum curso, foi instantâneo. Criei, por isso falei. E eu vou te dizer uma coisa. Pode ser que você possa se comunicar com uma pessoa no outro país, falando a língua nativa dela. A gente pode se comunicar com a glória celestial. Nada contra nenhuma língua. Quem está comigo aqui? Mas às vezes eu fico pensando, né, que existem pessoas que se tornam sábias naturalmente falando, e uma boa parte das pessoas sábias naturalmente falando, elas não dão muito crédito à palavra não, não é não? Elas ficam um pouco soberbas. Porque eu sei que tem pessoas, Deus pega pessoas sábias, amém, irmãos? Está pegando o molde no nosso meio. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Se nós não entendermos isso, a gente vai ficar muito com esse negócio, sabe? E eu te digo uma coisa, eu ouvi uma frase nesses dias, até do pastor Eliezer mesmo. Ele diz, olha, se um jovem vai para a faculdade, sem no mínimo ter feito o rema, ele está lascado. Porque ele vai ser sufocado dentro de uma faculdade, vai ser provocado a viver uma vida natural, vai ser provocado a viver uma vida mundana, vai ser provocado a não considerar Deus na sua vida natural. Ter vergonha de Deus. Um jovem na faculdade, ter vergonha de dar uma palavra de conforto para outro, de conforto não, que promova graça. Vou falar a segunda palavra. Dentro da faculdade, vai ver pessoas revoltadas, vai ficar com vergonha de Deus, de falar de Deus. Primeiro que ele não sabe de nada. Jovem, querido. Meu irmão, jovem tem que ser ousado mesmo. Por que os jovens são ousados para o errado? Nós queremos jovens ousados mesmo, irmão. Que não tenham vergonha de falar de Deus, pode ser em qualquer canto. De dizer, rapaz, eu creio num Deus que mudou minha vida, está mudando a minha família, está me dando sabedoria. Vou me destacar nesse meio aqui de 2 formas. Como um aluno exemplar e uma pessoa que quando abre a boca, pessoas são restauradas. Jovens, irmão. Amém, querido. Não é aquele jovem que é somente fala nada de Deus. Misericórdia. Eu declaro que esses jovens aqui, eles acabarão, irmão. Não se levantarão jovens poderosos. Que tiram selfie, vão tirar uma selfie com as pessoas. E vai botar lá no rodapé das selfies. Acabou de ser salvo, preguei para ele. Aí tirou outra selfie, batizado no Espírito Santo agora. Pensa em selfies poderosas. Foi curado nesse instante. E o outro lá doidinho, sorrindo. Vai, tira aí. Estava com uma dor da gota, passou, vai, tira. É, meu irmão. Por quê? Porque entendeu o poder do que há naquilo que será a sua boca. Amém, irmãos? Estou terminando aqui. Vamos lá. O Pedro, quando ouviu Jesus falar, eu acredito que ele não se esqueceu mais não. A ponto dele ensinar, né? Pedro capítulo 3, versículo 10 diz assim: portanto, quem quiser desfrutar ou amar a vida e ver dias felizes, uma pergunta aqui antes da gente ler a parte B do versículo. Quem quer desfrutar da vida e ver dias felizes aqui? Amém. A receita está aqui. Em seguida, vê o que ele diz. Resfreie sua língua do mal e os seus lábios não falem da falsidade. Algumas versões diz não falem engano, outras versões diz não falem dolosamente. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quer ver seus dias felizes? Quer desfrutar da vida? Comece a mudar a sua maneira de falar. Agora deixa eu te explicar uma coisa. É impossível você mudar a sua maneira de falar se você não entra nesse universo do Espírito. Se você não se envolve em um ambiente do Espírito. Se você não coloca a sua vida para dentro da condição do Espírito. Ouvindo coisas, falando de coisas, lendo coisas, conversando coisas, compartilhando coisas, para que a vida viva envolvida, irmão. Porque senão o pessoal vai ficar somente andando no natural. Querido, a nossa vida não é mais natural a partir do dia que a gente recebeu Jesus, irmão.
A Bíblia diz que nós, quando estávamos na carne, nós não podíamos agradar a Deus. Por isso agora nós estamos no Espírito. E se estamos no Espírito, devemos falar pelo Espírito. Ou o que o Espírito quer, ou o que a palavra diz, dá no mesmo. Senão vamos viver uma vida, a gente está aqui, aí daqui a pouco numa conversa ali, o camarada vai dizer logo, é porque não está muito fácil não, sabe? As coisas estão muito difíceis, é porque não sei o quê. Meu irmão, fala o que a palavra diz. Deus se responsabiliza pela sua palavra. Isso vai fazer diferença, querido. Porque senão a gente vai ficar querendo concordar com os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são nos colocar para baixo. É o sentimento dizendo, você está doente, e você dizendo, eu sou sarado. Jesus já levou. Está falando com quem? Estou falando com meus sentimentos aqui, que eles querem tomar conta da situação. Mas eles não vão tomar conta da situação, não. Minha vida tem uma nova gestão. Amém. Esse negócio não vai dar certo, não. Está escrito. Deus sonda meu coração, sabe da minha intenção. Tudo que eu fizer vai prosperar mesmo. Amém. Mas está ficando complicado. Deus vai mandar os clientes. Deus vai abrir as portas. Deus vai dar uma direção. Ele sempre tem um escape, querido. Amém, irmãos. Pronto, tem esse tempo agora, né, de aulas virtuais e presenciais. A maioria das pessoas que estão aqui, ou em casa, ou nos assistindo, já vi da boca de muito crente. Virtual não tem quem pegue. É muito complicado. A pessoa não consegue pegar, não. Pronto, é isso que está acontecendo, vai acontecer na sua vida sempre. Pode ser virtual, pode ser presencial. Vou dar atenção, eu vou crescer, vou passar com mérito. Não vai ser com arrumadinho. O Espírito Santo está comigo. Nesse momento de aula é como se você estivesse na sala de aula. Manda que eu vou receber. Acabou a história, irmão. Quando os meninos fizeram escola de ministro, 80% virtual. A palavra perdeu o poder porque era virtual. Meu irmão, a palavra tinha poder num pedaço de papel que Paulo mandava uma carta. E por que não tem poder se for de forma virtual? Agora, cada palavra vai ter poder para cada área. Quem está comigo aqui? Se for um ensino natural, tem um poder, irmão. E eu posso pegar isso com a ajuda do Espírito e me capacitar, naturalmente falando, para uma determinada área. Porque Deus não vai colocar uma pessoa em uma posição, naturalmente falando, que ela não se capacitou. Tem gente que pensa que pela fé é assim, sabe? A pessoa chega lá e tem uma pessoa ali na calçada, caído, aí Deus pega ela e diz, você vai ser gerente daquela empresa. O cara nunca estudou nada, administração nada. Como é que ele vai ser gerente? Mas pode ser que ele esteja lá, tenha feito administração, contabilidade, gestão, o diabo deu uma rasteira dele, ele caiu, está lá na calçada, vivendo de doação, de roupa, de comida, e daqui a pouco ele começa a buscar ao Senhor, Deus abre uma grande porta, bota ele lá em cima de uma vez só. Dorme catingoso e vai passar o dia cheiroso. Quem está comigo aqui? Mas eu posso te dizer uma coisa, querido. A chave que abre isso é aquilo que sai da nossa boca. Tem pessoas que são capazes, mas elas mesmas colocam os obstáculos todinhos na frente delas para que elas não entrem em nenhuma área. Meu irmão, tu não estudou. Tu não se capacitou, eu sei, mas é difícil demais, é complicado, é impossível, ninguém entra nisso não. Ou já conheci pessoas que tentou, mas nunca conseguiu. Querido, eu queria que você ficasse de pé um pouco. Aleluia. Chama o louvor aqui, tá certo? Eu vou passar para você encerrar. Aleluia. Eu quero te provocar essa noite. Querido, se você tem dificuldade de falar aquilo que você crê, é uma prova que você precisa estar muito na igreja e se esquecendo um pouquinho mais do WhatsApp. Porque eu posso te dizer, meu irmão, um jovem tem que a cada dia aprender. Você não aprendeu a falar? Sabe gíria? Sei, pastor. De boa. Tem o William aqui, que é o blogueiro, né, da igreja. Mas já pegou o dele, pronto. Está tudo certo. Não tem problema com isso, não. Mas a gente a cada dia vai vendo ele com mas vai ver lá para você ver se sempre não tem uma palavra saindo da boca dele. Não é somente macacoa. Apesar que não é macacoa, estou só falando na gíria, tá certo? É a palavra, querido. Mas é porque não é do jeito, do modelo que eu gosto. Pega a palavra.
Se uma pessoa pegasse R$ 1.000, enrolasse num monte de papel higiênico e fosse lhe entregar, talvez você não quisesse por causa da embalagem. E às vezes as pessoas querem rejeitar o que Deus tem, muitas vezes por causa da embalagem. Feito às vezes a gente brinca, você entra no banheiro para urinar, aquele banheiro que você tem que entrar assim. Aí quando você entra tem uma nota de R$ 100 lá. O que você faria? Daria descarga? Ou dizia, Senhor, só esse mergulho mesmo? A pessoa ia pegar, menino. O pessoal não queria nem saber. Eu sei que ninguém pegava aqui, mas eu pegava. Depois eu lavava a mão, não tinha nem problema. Porque às vezes a gente quer ver a embalagem, né? Quer ver o local. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Aprende a valorizar aquilo que Deus já está entregando. Então não deixa o diabo calar a tua boca. Entenda uma coisa. Pode ser que você não acredite hoje. Mas a gente vai falar bastante dessas coisas. Porque Deus quer que a gente conduza a nossa vida pelo aquilo que sai da nossa boca. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Aleluia. Oh, obrigado, Pai, por mais essa noite. Eu declaro, Pai, jovens poderosos aqui. Na palavra, no procedimento, na ação, no trato, no amor, na fé, na pureza. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro jovens ousados em colégios, em meio às suas famílias, em faculdade, no seu trabalho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque eu sei que virão tantos jovens, Pai, que mais pessoas precisarão se levantar para auxiliar a liderança do jovem nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te dou graças por jovens ousados ministrando cura, batismo no Espírito Santo uns aos outros, Pai. Em nome de Jesus, aconselhando uns aos outros, motivando uns aos outros, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guardando um ao outro em oração. Oh, obrigado, Pai, por mais uma noite poderosa. Eu declaro, Pai, sabedoria chegando aos nossos corações. Obrigado pelos passos que estamos dando para um lugar maior, Senhor. Obrigado pelos recursos chegando, pelas pessoas chegando, Pai, pelas pessoas se capacitando para esse novo tempo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelos dons operando, Pai, a sabedoria transbordando em nosso meio, para que nós possamos viver uma vida poderosa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oh, nós te damos graça, Pai, pelo teu operar em nosso meio. Que no abrir da nossa boca, Pai, possa sair coisas que movam o teu reino. Que no abrir da nossa boca o mundo espiritual se mova ao nosso favor. Que nós possamos não ficar com aquilo que estamos vendo, com aquilo que estamos sentindo, mas que nós possamos falar o que estamos crendo. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, obrigado pelo operar do teu Espírito essa noite aqui. Aleluia. Aleluia. Estamos em uma contagem regressiva, jovens, para o acampamento de jovens. Eu quero convocar vocês a gerar aquele ambiente em oração. Eu quero convocar os jovens aqui essa noite, querido, para falar aquilo que eles desejam acontecendo lá. Aleluia. Lá não será somente um ambiente de brincadeira, irmão. Um ambiente onde grupinho de amigos vão. Será um ambiente espiritual, onde jovens vão voltar mais ousados, vão dar mergulhos mais profundos no Senhor. É para isso que os jovens estão sendo chamados, irmão, para mergulhar em águas mais profundas em Deus, querido. Em nome de Jesus. Eu declaro que o diabo não vai conseguir, irmão, estragar a vida de nenhum jovem que entrar nessa igreja. O diabo não vai conseguir trazer namoradinho, namoradinha para estragar a vida dos jovens aqui não, irmão. Porque eles vão estar vacinados com a palavra de Deus, querido. Amém? Aleluia. Diácono Éder. Obrigado pela oportunidade. Então chegou o nosso momento, né, do dízimo e da oferta. E você pode sair do seu lugar, meu irmão, com alegria. E faz isso. Aleluia.
medo do amanhã. Meu Deus, em paz está lá. Confio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, pois em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Aleluia. Então pega essas verdades, irmão. Esse é o verdadeiro estilo de vida de um cristão. Amém? É andar falando a palavra de Deus. Amém? E a gente tá organizando, né, nosso brechó, tá certo? Que é em prol do acampamento. Então a gente convida vocês, né, a fazer parte também desse brechó. Esse brechó realmente, né, a gente vai fazer mesmo para estar envolvendo e promovendo que jovens possam estar lá também. Então a gente convida toda a igreja, né? Você que tem roupa pode trazer. Tá certo? A gente já ganhou muita roupa nova também. E você pode vir comprar também, tá certo? Você pode vir também aqui, tá comprando roupas, vai ter muita roupa nova. E você pode estar vindo aqui compartilhar